Bom dia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? Só completando aí, né, a armadura aí do soldado que vai para a trilha, um calçado impermeável também é bom para manter o pé seco, porque aí molha, fica com o pé molhado. Aproveitando, né, essa inspiração com relação à intercessão para o mês de agosto, que vai estar sendo trabalhado, antes de tocarmos na palavra de Deus, gostaria de pedir à igreja que se colocasse de pé, que estivesse intercedendo por mim nesse momento, para que a bênção, a graça, o poder, a sabedoria, o amor de Deus possa se manifestar na ministração da palavra, né? Vejam como é importante, né? Pedir oração, intercessão, não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário. O próprio Senhor Jesus Cristo pediu aos seus amigos mais próximos, aos seus discípulos, que estivessem orando com ele, intercedendo juntamente com ele. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, às vezes no início, às vezes no final, também pedia aos leitores de suas cartas que estivessem intercedendo por ele também, por sua vida, né? Então é importante, nós oramos, nós intercedemos uns pelos outros. Então, pedir a você que de pé, feche seus olhos, estenda suas mãos na direção aqui do púlpito, na minha direção. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos unimos, Senhor, em fé, na certeza de que o teu bom Espírito se encontra em nosso meio. E pedimos, Senhor, que não somente conceda a mim, no abrir da minha boca, a inspiração, a sabedoria, o entendimento, a maneira correta de transmitir a tua palavra, como também aos meus irmãos. Assim como eles estão intercedendo por mim, eu intercedo por eles, para que eles também, os seus ouvidos, os seus corações, as suas mentes, alma e coração estejam abertos ao entendimento da tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Atos capítulo 14, verso 19, eu uso a versão ARA, revista e atualizada. Esse primeiro versículo que nós estaremos lendo aqui, o versículo 19, se nós pudéssemos, né, nós evitamos naturalmente alguns textos bíblicos, né, temos aqueles nossos textos, aqueles versículos preferidos. Esse que com certeza não seria um deles, assim como muitos outros, nós procuramos evitar. Mas é uma realidade da vivência cristã e nós vamos estar tratando disso, né, no decorrer da mensagem da manhã e da noite. Temos acompanhado, temos feito leitura, explanação do livro de Atos aos domingos, temos nos revezado, os pastores, e o pastor Emilson concluiu o versículo 18, no último domingo, e hoje nós estaremos dando continuidade. Já estudamos o surgimento da igreja em Jerusalém, chegando a Samaria, e depois chegando a Antioquia, a conversão de Saulo, né? E agora Paulo e seu companheiro Barnabé estão em campanha missionária. É a primeira das 3 viagens que Paulo empreendeu naquela região ali da Ásia. Essa primeira viagem ele abordou ali na região da Galácia. Há algumas cidades aqui. Já tinha passado por Antioquia, Icônio e agora está em Listra, aonde ele realiza, né, Deus realiza por intermédio dele um milagre extraordinário, um paralítico de nascença se levanta, sai andando, saltando, glorificando a Deus.
os homens idólatras daquela cidade, da cultura grega, quiseram logo sacrificar, viram em Paulo e Barnabé ali duas figuras do panteão grego, dos deuses gregos, e Paulo e Barnabé, com muita dificuldade, conseguem persuadir e fazer com que eles não fizessem aquilo. Mas já ficou um clima ruim, um mal-estar. Somando-se a isso, chega à cidade de Listra alguns judeus, porque os judeus, Paulo está experimentando na pele aquilo que ele mesmo, o mal que ele mesmo praticou. Ele antes da sua conversão, ele ia perseguindo os cristãos de cidade em cidade, açoitando, prendendo e às vezes até consentindo na morte dos cristãos. E agora Paulo está experimentando na pele. E foi exatamente isso que Deus disse quando Paulo se converteu. Deixa eu ver aqui o capítulo, para ser mais exato, né, não trocar os nomes. Conversão de Paulo, Atos 9, Ananias. Então Deus fala para Ananias a respeito da conversão de Paulo. E Deus diz para Ananias, 9:15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Paulo agora já está convertido, se tornou um pregador do Evangelho e ele está experimentando quanto vale sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Existe um pseudo-evangelho, um evangelho híbrido, que diz que se você se converter, todos os seus sofrimentos, todos os seus problemas serão resolvidos. Que você terá uma vida próspera, de paz, de tranquilidade, não vai ficar doente. Isso não é verdade. Qualquer leitor um pouco mais atento às Escrituras verá que isso não é verdade. Jesus passou por isso, os apóstolos passaram por isso, muitos irmãos nossos no texto bíblico. Está registrado, no Antigo Testamento foi a mesma coisa, e na história da igreja fala a respeito disso. Então é importante nós pregarmos o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, que Cristo pregou, e que também os seus apóstolos deixaram, viveram, experimentaram e também pregaram por onde passaram. Ok? Então o que acontece? Paulo e Barnabé estão indo de cidade em cidade, pregando o evangelho, pregando a Cristo, e os judeus, aqueles que não se converteram, estão indo atrás, seguindo os passos, as pegadas dos apóstolos, para criar problema, criar confusão. E eles conseguem. Agora, Paulo vai sofrer não apenas uma objeção, uma dificuldade, não apenas um debate de ideias e de pensamentos, mas ele vai sofrer na própria carne aqui um apedrejamento. Então vamos ao texto, Atos 14, verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Qual foi o crime que Paulo cometeu? Ele curou um paralítico e não aceitou de que aqueles homens daquela cidade sacrificassem, fizessem sacrifícios aos deuses gregos para Paulo e Barnabé. Não aceitou. E aí, somando-se a isso, chegam judeus e cria, diz aqui o verbo instigar, instigando as multidões. Qual foi os argumentos? Porque quando eles tratavam com os judeus,
Eles argumentavam de que eles eram contra a lei, falavam mal de Moisés, das tradições judaicas. Agora, com gregos, qual foi os argumentos que eles usaram com esses homens gregos para fazer com que eles se irassem, se revoltassem contra Paulo e Barnabé a ponto de o apedrejar, de o arrastar para fora da cidade, deixando-o, entendendo que ele estava morto, e deixaram ele fora da cidade? Qual foram os argumentos? Lucas não registra, mas diz que eles instigaram a ira, a raiva, o ódio, a violência contra os homens de Deus. E não é diferente hoje, nada mudou. A ciência evoluiu, a tecnologia, os recursos que nós temos hoje, comparado com os homens daquelas épocas, com o povo daquela época, houve avanços, mas a natureza humana não evoluiu. Continuamos sendo esse ser instável. Aonde tem o ser humano, acontece esse tipo de instabilidade emocional, psicológica, que vai refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então, eles incitaram, instigaram as multidões, começaram a fomentar. E aí nós podemos imaginar os argumentos. Eu não vou aqui levantar teses, teorias, mas nós podemos imaginar o que eles falaram, incitaram. Olha, eles falam mal de Moisés, está falando mal também dos deuses gregos. E por aí vai. O resultado é que Paulo foi apedrejado. Barnabé, provavelmente, aqui, Lucas também não fala, por que só apedrejaram Paulo e não apedrejaram Barnabé? Porque, eu creio que Barnabé conseguiu correr, conseguiu fugir. Barnabé, um homem de fé, de oração, cheio do Espírito Santo. Mas há momentos, queridos, que a única coisa que vai nos restar, por mais fé que você tenha, por mais cheio do Espírito Santo que você seja um instrumento de Deus maravilhoso, como Barnabé foi na vida de muitos, que a única coisa que vai nos restar fazer é correr. E nós vamos ver isso também na vida de Paulo. Todas as vezes que Paulo teve a oportunidade de fugir, de correr, ele o fez. A menos que Deus diga, como disse para Elias, vai lá e enfrenta. Mas há momentos, e não se trata de covardia. Há momentos de falar, há momentos de calar. Por isso que nós temos que estar muito bem alinhados com o Espírito Santo de Deus, porque há momentos em que não poderemos correr. Há momentos em que não poderemos negar a nossa fé. Teremos que nos posicionar e sofrer as consequências. Mas quando não for o caso, cale-se. Não crie problema desnecessário para você, para sua família, para a igreja. Só quando for realmente um testemunho de fé, aí não tem como, aí é negar a Cristo, e negar a Cristo é morte eterna. Então eu creio que Barnabé conseguiu fugir, Paulo não. Agarraram Paulo, o apedrejaram, até ele desmaiar, arrastaram Paulo para fora da cidade,
E Lucas diz, dando-o por morto. Eles acreditaram que Paulo estava morto. Paulo, pela descrição aqui que Lucas dá ao texto, entendemos que o fato de Paulo depois se levantar não foi um milagre de ressurreição. Mas apesar das dores, dos hematomas, das feridas que esse apedrejamento causaram a Paulo, dele ficar desmaiado, ficar desacordado, ao ponto daqueles homens darem ele, não, já está morto. O arrastaram para fora da cidade. Eu estou tentando ser detalhista para vocês imaginarem o tamanho do sofrimento e da dor que Paulo enfrentou. O primeiro mártir cristão, depois de Cristo, a ser morto, vocês lembram quem foi? Estevão. E como que Estevão morreu? Apedrejado. E quem estava ali consentindo com a morte de Estevão? Paulo. O primeiro de muitos sofrimentos na carne que Paulo enfrenta agora é um apedrejamento. Depois ele vai passar por açoites, fome, frio, cadeias, mas o primeiro foi um apedrejamento. E foi dado como morto. Versículo 20. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Vamos versículo por versículo. Os homens o apedrejaram, arrastaram para fora da cidade, entendendo que ele estava morto, foram embora. E aí os discípulos, aquelas pessoas que haviam se convertido com a pregação de Paulo e Barnabé, vão até achando que está morto, vamos pelo menos dar um sepultamento digno para Paulo. Então eles chegam, se aproximam, rodeando, porém, os discípulos, ele despertou. Levantou-se e entrou na cidade. Aí eu fico imaginando, né? Não há os detalhes, mas eu fico imaginando, ele levantou como? Entrou na cidade como? De cabeça levantada, de peito estufado, afrontando. Não, ele é ser humano. Ele se levantou, despertou, ele teve o apoio daqueles discípulos que o ajudaram a se levantar. Provavelmente foi amparado, entrou na cidade, voltou para a cidade. Lá dentro, teve as suas feridas tratadas, untadas com azeite, cuidaram dele, limparam suas feridas. Ou vocês acham que ele não sentiu dor? Aquelas pedradas não doeram. Os hematomas, as feridas, não. O Espírito Santo não nos torna indolor. Pelo contrário, em muitos aspectos o Espírito Santo vai nos tornar sensíveis à dor do outro, ao sofrimento do outro. Vai nos tornar sensíveis à necessidade do pão espiritual, que o outro está morrendo de fome, do verdadeiro pão que desce do céu e sacia a fome, que está morrendo de sede, a sua alma está clamando pela água viva, que sacia a sede, que purifica, que nos lava do pecado. O Espírito Santo nos torna sensíveis. Mas Paulo então entrou na cidade, foi tratado por esses discípulos, foi amparado, e no dia seguinte, ainda com o corpo machucado, ferido, parte então com Barnabé para Derbe. Vejam que Paulo não ficou chateado com Barnabé. Poxa, Barnabé, você correu, me deixou sozinho. Paulo entendeu. Porque se ele tivesse tido a oportunidade, ele também teria feito o mesmo.
Não havia nada que Barnabé pudesse fazer, a não ser orar, interceder por Paulo. E os dois, então, no dia seguinte, ele não ficou lá pensando, vou voltar para Antioquia, essa vida de missionário não dá para mim, essa vida de cristão é muito sofrimento. Vou voltar para minha terra natal, para minha cidade, para Tarso, lá eu fico sossegado, não vou passar por esse tipo de coisa. Mas no dia seguinte, ele junto com Barnabé parte para Derbe, porque ele sabe que lá em Derbe tem gente precisando ouvir a palavra de Deus. E foi para isso, e ele pensando, e foi para isso que Deus me salvou. Foi para isso que Deus me chamou. Foi exatamente isso que Deus disse para Ananias. Esse é um vaso escolhido para levar o Evangelho, a minha palavra aos gentios. E, às vezes, por coisas bem menores, nós pensamos em desanimar, desistir, abandonar a igreja, abandonar o nosso ministério, a função, o trabalho que nós desempenhamos na casa do Senhor, por coisas menores. Esse homem passou por um apedrejamento de quase morte. Vocês acham que no dia seguinte estava tudo bem, não estava sentindo mais dor nenhuma? Estava. Mas apesar das dores, dos hematomas, das feridas, esse homem se levantou e vai para Derbe com seu amigo Barnabé. Versículo 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então foram para Derbe. E anunciaram nessa cidade o Evangelho. E fizeram muitos discípulos. Muitas pessoas se converteram. Judeus e gregos se converteram. Muitos. Glória a Deus. Aquele apedrejamento, aquela perseguição dos judeus, não fizeram com que Paulo desanimasse. Parece que quanto mais, aquela coisa da massa do bolo, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais os judeus perseguiam, parece que o desejo de evangelizar e falar de Jesus aumentava. E que, queridos, aqui na Nova Vida em Coelho e nas igrejas irmãs, independente da denominação, mas as igrejas que pregam verdadeiro o Evangelho, hajam homens e mulheres como Paulo, como Barnabé, como Pedro, que quanto mais sofrem perseguição, mais se sentem motivados em falar de Cristo e não desistem. Que a perseguição do mundo, que as calúnias do mundo, que as mentiras do mundo, que as pedradas que o mundo dá na direção da igreja de Cristo, dos cristãos, do povo de Deus, seja combustível. Que nós possamos entender como Paulo, porque talvez haja aqui em nosso meio pessoas que no passado também já falou mal de crente, também já censurou os cristãos, os dizimistas. É isso mesmo, vai lá, vai dar dinheiro para o pastor. E agora, separa 10% do teu salário todo mês, bota no envelope e entrega aqui feliz da vida. E como apedrejou a muitos no passado, agora está sofrendo apedrejamento. Por mais que nós fazemos, só há críticas. O pseudo-evangelho, as falsas igrejas, estão na mídia sendo elogiadas. Aqueles que pregam um evangelho
que abraça a tudo e a todos, que não prega pecado, não fala de arrependimento, esses são os que amam. Mas isso não é verdade. Porque se somos cristãos e entendemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, que Ele é o único caminho, é a única porta, que não existe nenhum outro, deixar que o outro vá na direção do abismo para morrer e não falar nada, não advertir, não pregar o Evangelho, não alertar do risco eterno, é amor? Não. O amor adverte, instrui, aconselha, orienta, alerta. Diz, não vá por esse caminho, é caminho de morte. Não é porque eu odeio aquela pessoa. Não é porque eu quero o mal dela, a infelicidade dela. Não, muito pelo contrário. Eu quero o bem dela, eu quero a felicidade dela. Assim como eu quero para mim, amar ao próximo como a si mesmo. Então o bem que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o próximo. Dizer, a maneira, a vida que você escolheu vai te levar à morte. Isso é engano, isso é mentira. Isso pode trazer uma alegria, um prazer momentâneo para você, mas lá na frente terá consequências. Isso é amar. Isso é o verdadeiro amor. Se Deus não nos amasse, Deus deixaria a humanidade à própria sorte. Deixa o ser humano se virar. Deixa o ser humano aprender com o próprio sofrimento, com a sua própria dor e tristeza. Deixa lá. Mas não. No passado, Deus nos enviou os seus profetas para nos advertir e falar a respeito do verdadeiro, do único e verdadeiro Deus, da sua vontade, do que é certo e do que é errado. E ao consumar os dias, Deus enviou o seu próprio Filho, em forma humana, para nos servir de exemplo. Por que que Deus fez isso? Porque Ele nos ama. E Paulo e Barnabé, cheios desse amor, entendem que essas pessoas de Antioquia, Icônio, Listra, Derbe e tantas outras cidades que eles ainda irão visitar, tantas pessoas, tantas vidas a quem eles irão anunciar o Evangelho de Cristo, que elas necessitam ouvir a palavra de Deus para que não pereçam a morte eterna. Versículo 21 ainda, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Lucas também não nos diz quanto tempo eles ficaram ali. Fica em aberto. Eles ficaram um tempo que, inspirados por Deus, na direção de Deus, eles entenderam que foi tempo suficiente. Então, se Deus não estabeleceu um tempo aqui, porque se ele depois de passado, um ano, a gente corremos o risco de entender que um ano é suficiente em toda e qualquer situação, e isso não é verdade. Tem situações que talvez 6 meses seja suficiente. Há outros, 1 ano e meio, há outro, 3 anos. E nós vemos isso na vida dos irmãos, individualmente. Tem pessoas que se convertem e parecem um foguete.
mergulham na vida cristã de cabeça. E o crescimento, o desenvolvimento dessa pessoa no conhecimento bíblico, na experiência, na comunhão com Deus, é um foguete. O crescimento dela é evidente a todos, em pouco tempo. Outros já levam mais tempo. Então nós não podemos estabelecer um prazo, determinar, porque cada caso é um caso. Em cada cidade que eles iam, em umas eles ficavam mais tempo, outros ficavam menos tempo. Em outros eles eram obrigados a sair dali, para não serem mortos. E também para a segurança dos novos cristãos. Porque uma coisa que Paulo e Barnabé tinham consciência também, é que a presença deles numa determinada comunidade não trazia risco somente para a vida deles, mas também para todas aquelas pessoas. Quem estivesse com Paulo nesse dia aqui, nesse momento aqui em que ele foi apedrejado, correria o risco de ser apedrejado também. Então eles tinham esse entendimento. Então não era somente pela vida deles que eles tinham que zelar, mas também pela vida dos novos discípulos, dos novos convertidos. Eles não podiam se expor. Eles chegavam numa cidade e procuravam um local público, e pregavam, né, dando a cara a tapa. Mas depois, quando chegavam os judeus e criando problema, eles entendiam que era necessário para aquela comunidade, para o bem daquela comunidade, se resguardar. Até porque, no meio daquelas pessoas, nem todos estavam preparados ainda para enfrentar a perseguição. Então a gente vai criando proteções para a comunidade. E dentro dessas pessoas que se convertiam, tinham aquelas que cresciam rapidamente. Então eles deixavam aqueles ali responsáveis pela comunidade. Olha, nós precisamos ir, nós vamos partir, nós vamos para outra cidade, você assume a comunidade, as reuniões de oração, ministração de palavra, de ensino. Depois nós vamos regressar, vamos retornar, como nós vamos ver no decorrer do estudo do livro de Atos. Não era uma coisa assim inconsequente. Havia, sim, uma didática, uma dinâmica, um cronograma a ser seguido. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, versículo 21, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Agora eles começam a regressar de cidade em cidade, as cidades por onde eles passaram, pregando o evangelho. Agora eles vão retornando de cidade em cidade para ver como que aqueles cristãos estavam. Então eles retornaram, foram para Listra, então estão retornando agora pelo menos, para em Listra, onde Paulo foi apedrejado. Lá ele vai ver como que a comunidade está caminhando, como é que eles estão indo, vai ajustando, acertando ali os erros teológicos, ministrando coisas novas, deixando agora o mingau e a papinha e dando agora uma refeição mais sólida para gente adulta. De Listra, ok, está fazendo um bom trabalho, continue. Agora eles vão para Icônio, chega em Icônio, mesma coisa, sai de Icônio, chega em Antioquia. Quanto tempo isso levou? Mínima ideia. A Bíblia não fala. Mas foi o tempo necessário. Eles faziam com calma, sem desespero, sem pressa. Isso dá trabalho. Evangelizar, o que adianta evangelizar? Às vezes nós ouvimos falar de cruzadas. Aí vem um pregador, famoso, e prega o evangelho. Aí vai
uma multidão lá na frente ali do púlpito do altar e ele ora. Poxa, que maravilha! Centenas, milhares de convertidos. Mas se nós formos entrevistar um a um, nós vamos ver que a grande maioria daqueles que foram à frente ali, já fizeram isso outras vezes em igrejas, em cultos por aí. Mas nunca se firmaram. Dar esse primeiro passo em direção a Cristo é importantíssimo, é fundamental. Mas não podemos parar por aí. Temos que prosseguir. E é isso que eles estão fazendo. Está vendo se aquelas pessoas que deram o primeiro passo de assumir o compromisso, que abraçaram o Evangelho, se continuam firmes na sua decisão. E o versículo 22 deixa isso claro. Olha, o que eles faziam? O que eles fizeram em Listra, Icônio e Antioquia? O que eles fizeram isso? Fortaleceram a alma dos discípulos. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Porque ele sabia que aquele povo está passando tribulação. O bebê nasceu. Vamos deixar agora o bebê lá se virar? Não, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado, cuidado, alimentado, protegido, ensinado, até que se torne adulto e tenha condições de se cuidar sozinho. E o que eles fizeram em Listra, Icônio, Antioquia, essas cidades onde eles pregaram o Evangelho? Fortaleceram a alma dos discípulos. Desnecessário isso? Não. Imprescindível. Todos nós precisamos ter as nossas almas fortalecidas. Precisamos desenvolver os músculos da nossa alma. E cuidar uns dos outros. As necessidades de um membro, vou usar a palavra comum para que vocês entendam, de um membro comum, na realidade cristã, na realidade espiritual, não são as mesmas daquele que exerce um cargo de liderança. A responsabilidade de quem está sobre um cargo de liderança é muito maior. Então a alma desse tem que estar muito mais fortalecida. Vocês estão entendendo, queridos? Dentro da casa, no contexto familiar, quem tem que ter estrutura espiritual, emocional, psicológica para cuidar da casa? São os pais ou são os filhos? Cabe o quê? Aos pais preparar os filhos, fortalecendo o seu intelecto com boa educação, fortalecendo o seu espírito, fortalecendo-os para as coisas do mundo, para as lutas que eles enfrentarão no mundo. Assim é na vida cristã também. Paulo e Barnabé passaram por esse processo. Eles precisaram de gente, de discipuladores, de líderes, fortalecendo a alma deles. Eles veem o quanto isso é importante e agora estão fortalecendo a alma de outros. E fortaleciam como? De que maneira? Exortando-os, estimulando-os a permanecerem firmes na fé. Apesar das tempestades, dos terremotos, dos maremotos, dos problemas, das tribulações, permaneçam firmes. E como que eles faziam isso?
Aí eles pegavam aqueles exemplos do Antigo Testamento. Homens como José, filho de Jacó, como Daniel, como Moisés, como Abraão e tantos outros, viram? Eles não tiveram vida fácil. Passaram por lutas, tribulações. Mas mais do que ter os seus nomes escritos na história da humanidade, se tornaram pessoas famosas no mundo todo, mas mais importante do que isso, conquistaram, por intermédio da graça e da misericórdia de Deus, a coroa da vida. Hoje estão no descanso eterno, porque eles permaneceram firmes na fé. E a verdade tem que ser pregada. Não é fácil permanecer na fé. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês: é impossível permanecer na fé sem Deus. Sem Deus é impossível. Por melhor que tenha sido a sua criação, não, eu nasci num lar cristão. Não faltava as classes, cresci na igreja, conheço a palavra de Deus, sou crente há anos, desde que me entendo por gente. Tá. Mas você é nova criatura? Você tem vivência com Deus? Talvez tenhamos convivência com a igreja, com o meio eclesiástico, sabemos como é que funciona a engrenagem. Mas Deus, sem Deus é impossível. Precisamos de Deus. Todos nós, inclusive Paulo e Barnabé. Vocês acham que Paulo, sem Deus, teria suportado o apedrejamento? Teria se levantado e voltado a pregar o Evangelho? Claro que não. Jesus, o Filho de Deus, depois de ter sido batizado nas águas, passei pelas águas, tá? Mas o Espírito Santo desceu sobre você? Porque nem todos que passam pelas águas, o Espírito Santo desce sobre ele. Qual foi a sua motivação ao passar pelas águas? Ah, porque eu acho lindo, o culto de batismo eu acho lindo. Aquele cenário todo florido, todo decorado, aquelas luzes. Meus colegas, meus amigos, todos já se batizaram, então vou me batizar também. Essa é a tua motivação? Isso é o que te inspira? Isso é o que te moveu? O que moveu Jesus a ir ao encontro de João Batista e se batizar? Ah, porque é bacana, tá todo mundo vindo aqui, eu resolvi vir também. João Batista fala para Jesus: eu que preciso ir a ti e tu vens a mim? Aí o que Jesus respondeu? Importa cumprir toda a justiça. Se Jesus buscou cumprir toda a justiça, eu não preciso? Você não precisa? Precisamos. E eles foram fortalecendo a alma dos discípulos. Fortalecendo com o quê? Com a palavra de Deus, com oração, com exortação, com conselhos, com orientações. Exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando, pela palavra, pelo exemplo de muitos, inclusive do próprio Cristo, que é necessário, quando usa aqui, nos importa entrar no reino de Deus, que é necessário, ou é inevitável. É inevitável.
Abram a palavra de Deus em 2 Timóteo 3. Nós vamos dar um pulo agora. Nós estamos na primeira viagem missionária de Paulo. Nós agora vamos para uma das suas últimas epístolas, se não a última, em que ele escreve para o seu discípulo, esse jovem que foi evangelizado por ele nessa primeira viagem missionária. Timóteo ainda era um jovenzinho, um adolescente. A sua avó e a sua mãe, a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice se convertem. Ele, quando retorna, ele pega Timóteo e leva com ele na segunda viagem missionária, um jovem ainda. Timóteo aqui, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, já é um pastor, já é um homem maduro, anos se passaram, aprendeu com Paulo. Veja o que Paulo diz para ele aqui nessa carta de despedida. Paulo está preso, sabe que vai ser morto, que pouco tempo lhe resta de vida, já idoso, com o corpo todo ferido por açoites, apedrejamentos, machucado. Ficaram cicatrizes no corpo de Paulo. Esse apedrejamento lá em Listra, deixaram cicatrizes, deixaram marcas no seu corpo. Mas também forjaram o seu caráter ainda mais. O seu caráter cristão fortalecendo ainda mais. Capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos. Eu vou fazer uma leitura rápida, sem entrar em muitos detalhes. Então, é importantíssimo que vocês tenham a máxima atenção agora a essa leitura. Eu não vou poder entrar em detalhes, por causa do tempo. Mas veja o que Paulo está falando com Timóteo. Capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo como forma de piedade, aparência de piedade, de bondade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Mantenha a distância. Não adianta debater com essa gente. Foge deles. Não perca seu tempo. Versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ah, eu já fui crente. Você já ouviu essa história? Eu fui criado na igreja, agora está no mundão agora. Aí você vai falar de Cristo para essa pessoa, falar de Jesus. Eu já fui crente. Nasci na igreja. Aprendem sempre. E jamais chegam ao conhecimento da verdade. E da mesma maneira que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também resistem. Estes resistem à verdade, resistem à verdade. Não é o que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias? Estão querendo transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade. Eu não sou o que eu sou o que eu sinto que eu sou. Isso é mentira. São homens de todos corrompidos na mente. E esses homens de mente corrompida estão aí, na mídia. Estão no poder. Estão legislando, estão fazendo lei.
Estão julgando de mentes corrompidas. Como pode isso? São os últimos dias. Réprobos, reprovados no que diz respeito à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente. Está evidente. Como também aconteceu com aqueles. Versículo 10. Esse conselho agora, tudo isso aqui, esse conselho é para Timóteo, é para você também. O que Paulo instruiu de bom aqui para Timóteo é para você, é para mim. Para todo aquele que se diz cristão. Agora Paulo está dizendo para Timóteo, está falando para mim, está falando para você. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Não, mas eu nem conheci Paulo, você pode dizer. A uma distância de 2000 anos, como é que eu segui de perto o ensino de Paulo? Através daquilo que Paulo escreveu. Da maneira como Paulo viveu. O livro de Atos, 2/3 do livro de Atos fala a respeito do ministério de Paulo. Que orava, que era um homem cheio do Espírito Santo, que buscava Deus, temia Deus, amava os perdidos. As suas epístolas. Então eu posso conhecer, nós podemos, você pode, podemos seguir de perto o ensino de Paulo. Aqui, ó. É só ler. É só estudar. O seu procedimento, o propósito de vida de Paulo, a sua fé, longanimidade, era longânimo, o seu amor, a sua perseverança. É um homem perseverante. Quase morreu apedrejado, não desistiu. Você, Timóteo, versículo 11, você, leitor da palavra de Deus, versículo 11, você conhece, nós conhecemos as perseguições que Paulo enfrentou, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram? Antioquia, logo quando ele parte para pregar o Evangelho, Icônio e Listra. Ele está relatando aqui, listando aqui, as cidades que nós estamos lendo agora em Atos 14. Então está trazendo essa memória de Timóteo. Os sofrimentos, as perseguições que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado. Por que ele conseguiu suportar? Porque ele tinha a alma fortalecida em uma fé inabalável. E essa alma fortalecida e fé inabalável que ele tentava inculcar na vida dos seus discípulos. Que nós precisamos ter e transmitir a outros. Suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Agora, é aquele versículo que a gente, se a gente pudesse, né, a gente não descartaria. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, todos querem viver uma vida justa, íntegra, correta, santa, em Cristo Jesus, serão o quê? Mas eu não quero ser perseguido. Impossível. Todos quantos querem viver uma vida piedosa, de devoção, de fidelidade a Cristo, serão perseguidos. Por quê? O mundo jaz no maligno. O mundo vai criar oposição. Ele vai fazer de tudo para fazer com que você desista, que você desanime.
E a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Evangelho e os pregadores do Evangelho vão dizer justamente o contrário. Suporte. Você pode mais. É igual aquelas pessoas que vão para a academia e tem um personal. Aqueles que não têm personal, vamos pensar no Espírito Santo, na nossa liderança espiritual, como o nosso personal espiritual. Bota aquele peso levinho, faz aquele exercício confortável, aí entre uma série e outra, fica mexendo no celular, ocupando o aparelho e atrapalhando os outros. Agora, aqueles que têm o personal bota o peso, não, tá bom, não. O personal está metendo peso lá. Faz esse, e o personal corrige. Ó, tua postura está errada, faz assim, faz assado. E aí a pessoa começa a fazer exercício. Vamos lá, mais uma. A pessoa não está aguentando mais. Mais uma. O Espírito Santo, os nossos líderes, é o personal. Não, pastor, está pesado nada, cara, não aguenta mais. Vai dobrar esse joelho, vai orar, vai ler a Bíblia, e aí você vai ver que está leve. Você não sabe ainda o que é pesado. Tem que fortalecer. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ponto. Entendeu isso? E o que eu preciso fazer para suportar essa perseguição? Fortalecer a sua alma. Com alimentação saudável, não comendo bobagem, não enchendo a sua mente e o seu coração e gastando seu tempo com bobagem, mas coisas que vai fortalecer a sua alma. Versículo 13. Mas os homens perversos e ímpios irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Voltando a Atos 14. Versículo 23. Vamos voltar no 22 para terminar aqui. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações é necessário, é inevitável, nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 23. E fizeram tudo isso. Primeiro pregaram o Evangelho, depois retornaram, fortalecendo os discípulos, exortando a permanecer firmes, pregando o Evangelho verdadeiro. Não o Evangelho chocolate. E, versículo 23, promovendo-lhes em cada igreja, em cada cidade dessa, a eleição de presbíteros, pastores. Aí Paulo e Barnabé via no meio do povo ali homens que se destacavam, que era da confiança de que eles viram verdadeiramente uma conversão genuína, homens que estavam preparados para assumir o cuidado daquela igreja na ausência deles. Porque Paulo e Barnabé não foram chamados para serem pastores, mas para serem evangelistas. Aí eles iam de cidade em cidade, evangelizando, pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, fortalecendo, exortando, preparando homens que pudessem estar ali, então, assumindo a função do presbitério em cada igreja, a eleição de presbíteros. Depois, mas como que eles faziam isso? Depois de orar com jejuns. Eles viam ali, eles oravam, jejuavam, consultavam a Deus, porque o coração do homem é enganoso, oravam, jejuavam, esperavam a confirmação, e aí elegiam então os presbíteros e pastores, mais de um em cada cidade. E
encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E aí entregaram: Senhor, essa igreja, essa comunidade, esses presbíteros, está nas tuas mãos. Fizemos o que nos cabia. Agora vamos retornar para Antioquia, que é a igreja missionária que enviava os missionários em Antioquia. Vamos retornar, levar, nós vamos ver mais à frente. Eles retornaram e deram um relatório para os presbíteros e pastores de Antioquia, o que Deus havia feito por intermédio deles. Os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Entregaram na mão do Senhor. Oraram: Senhor, estamos partindo, deixamos aqui essa igreja nas tuas mãos, que o Senhor possa estar guardando, cuidando, fortalecendo, protegendo. Se despediram e iam. Mas não deixou, enviavam cartas. A igreja, a carta, a epístola aos Gálatas foi para as igrejas dessa região, porque essa região aqui é a região da Galácia. E também, né, havia essa comunicação. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. E, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Então aqui Lucas está descrevendo para esses leitores aqui que conheciam bem a região, já tinham meio o mapa na cabeça. Então está entendendo aqui o que eles fizeram. Atravessaram a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra de Deus também em Perge, desceram a Atália. Quanto tempo isso levou? Mais uma vez, não sabemos. Se alguém tentar, ficou tantos anos, porque a arqueologia é especulação, que a palavra, biblicamente, nós não podemos afirmar quanto tempo levaram fazendo isso. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados, aonde eles foram enviados, a igreja que os enviaram, a graça de Deus, para a obra que haviam já cumprido. Qual foi a obra que eles cumpriram? A obra missionária do evangelismo. Então eles retornaram. À noite, então, nós daremos continuidade à leitura e veremos, então, quando eles chegam em Antioquia, o que acontece? Vão passar o relato, vão falar, vão ficar ali algum tempo. À noite, então, a gente dá continuidade. Mas, se eu fosse marcar aqui um texto, um versículo, para que vocês não se esqueçam e que vocês entendam a necessidade, é algo fundamental, primordial na vivência cristã, fortaleçam as suas almas. Cuidem da sua alma. E permaneçam firmes na fé. Amém? Vamos nos colocar de pé. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a entender que é inevitável a todo aquele que deseja viver uma vida pia na tua presença, de comunhão com Deus, guardando os teus mandamentos, os teus ensinamentos, os teus princípios, as tuas verdades. É inevitável que esses homens, mulheres, jovens, que essas igrejas que temem a Deus e pregam e prezam pelo verdadeiro evangelho, é inevitável a perseguição, as mentiras, as calúnias. Mas importa, Senhor, que por intermédio da tua palavra e do teu Espírito, que as nossas almas sejam fortalecidas
gerando em nós, ó Pai, uma fé inabalável, uma fé firme. Isso não significa, Senhor, que as pedradas não irão doer, que as pedradas não irão produzir feridas, chagas, hematomas. É possível até que por alguns instantes nos deixem desacordados. Mas assim como Paulo foi rodeado pelos discípulos, que os feridos também possam ser rodeados pelos irmãos. E que ali em oração, intercessão, em clamor, aquele que foi ferido possa se levantar, se recuperar das feridas e prosseguir na missão para o qual ele foi chamado. Talvez, Senhor, haja nessa manhã, em nosso meio, irmãos, irmãs, aqui, presencialmente ou nos assistindo, que estejam feridos. Alguns, por sua própria irresponsabilidade. Mas há aqueles que foram feridos justamente, Senhor, por serem fiéis a Ti. Tem misericórdia, Senhor. Faça com que ele se levante, que as suas feridas possam ser tratadas, que ele possa ter suas feridas untadas pelo azeite do Espírito Santo, a palavra de Deus, possam ser tratados, curados, fortalecidos, para retornarem, Senhor, para a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa mais uma vez, prestando culto a Ti, em espírito e em verdade. Leva-nos em paz e segurança aos nossos lares e que logo mais à noite possamos estar aqui, mais uma vez, reunidos de maneira presencial, para mais uma vez Te cultuarmos, cantarmos louvores, Te ofertarmos e também sermos ministrados pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, sim, Senhor. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz
Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode declarar nessa manhã que você vai construir a sua vida no altar do Senhor, porque Ele é o teu firmamento. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou declare isso, igreja, como uma oração, dizendo ao Senhor: Senhor, a minha vida está no teu altar. Eu quero que o Senhor me direcione. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, tu és santo, tu és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, tu és santo, Senhor. És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, Senhor, nessa manhã nós queremos estar diante da tua face, queremos fazer a tua vontade, queremos levar, Senhor, a tua mensagem de salvação, Senhor, reconhecendo, ó Deus, que teremos dificuldades, que seremos perseguidos, mas, Senhor, que não percamos o alvo.
Que nós não desviemos o nosso olhar do Senhor, porque sabemos, ó Deus, que em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às perseguições, o Senhor é conosco. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos renova, é o Senhor que nos enche de fé e de esperança. Senhor, muito obrigado por essa manhã, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos sentados, Senhor, à mesa contigo, ouvindo, ó Deus, os teus ensinamentos. Recebe, Senhor, todo louvor, toda adoração da tua igreja. Por isso, ó Deus, nós queremos declarar o nosso amor nessa manhã e dizer, ó Deus, que tu és o nosso Salvador e o nosso Senhor, e permaneceremos em ti. Amém? Você possa aplaudir o Senhor nessa manhã e dizer: Senhor, obrigado por mais uma vez estar aqui, Senhor, juntamente com a tua igreja, louvando e bendizendo o teu nome. Vá em paz, que o Senhor abençoe a todos. Bom domingo, e à noite nós estaremos aqui. Amém?